Bom dia, estamos iniciando nosso primeiro projeto do Café com a Facon, é um podcast para empreendedores que estão iniciando no ramo do consignado e hoje nosso primeiro convidado é um dos maiores aqui de Brasília, né, que é o Augusto Vasconcelos. Fala galera, bom dia, tudo bem? Augusto na área. Então galera, me chamo Bruno, também apresentador aqui do Café com a Facon e hoje a gente vai conhecer a história desse cara, Augusto Vasconcelos, diretamente lá do Ceará. Vai contar pra gente como é que é a história de um grande empreendedor, como é que é a carreira, como é que começou e como é que se mantém no mercado, que é algo que várias pessoas vêm perguntando isso pra gente, não é, Matheus? É isso aí. Augusto, a minha primeira pergunta pra ti é: quem é Augusto Vasconcelos? Bom dia, gente. Pra mim é uma honra estar aqui inaugurando aí o Café com a Facon, o podcast 01, né, que venham outros e outros. Espero que eu possa, de alguma forma, né, colaborar aí com a galera que quer empreender, quer começar a vida e até mesmo quem já empreende, né? Já empreende, já participa. Bicho, o Augusto é um cara de 39 anos, bem casado, 2 filhos, tenho já 24 anos com a minha esposa, ela é minha primeira namorada, é meu porto seguro. História de romance. Então foi aquela coisa de escola. Foi de bairro. De bairro. A gente se conhece desde criança, e por um momento a gente ficou uma vez, e nesse ficar... Tem 24 anos. Tem 24 anos nessa guerra e tem 17 anos de casado, né? Dentro dos 24, né? Então, hoje em dia o pessoal diz que é meio raro, mas ainda existem casais assim. E agradeço a Deus pela família que eu tenho. Eu vim do Ceará, né? Sou nascido em Fortaleza, sou criado no bairro de Anguruçu, periferia do Ceará, da nossa cidade, né? Meu bairro raiz, minha mãe mora lá até hoje, 3 irmãos meus moram lá até hoje. É meu porto seguro quando eu vou a Fortaleza. Eu vou a Fortaleza quase todos os meses porque a minha empresa a minha empresa tem a matriz lá, né? Fica lá. Tenho muito orgulho disso, mantenho com muita força, superando essa distância já há 6 anos, né? Agora dia 12 de fevereiro vai completar 6 anos que eu moro aqui em Brasília, mas praticamente todos os meses, no máximo 45 dias eu vou a Fortaleza, dou aquela fortalecida na matriz com o pessoal e vou tocando essa vida desse jeito, né? Cara, eu sou filho de pais separados, né? Mas sinceramente não tenho trauma nenhum, não te afetou em nada. Não é bengala para desculpas, né? Nunca foi. Eu tive, na verdade, um privilégio, né? Queria muito que todos que têm pais separados tivessem o privilégio que eu tive, porque eu literalmente ganhei outro pai quando minha mãe casou novamente. Minha mãe demorou, depois da separação com meu pai, demorou mais tempo para encontrar outra pessoa, mas também quando encontrou eu ganhei um segundo pai de verdade. Convivi com ele dos meus 12 até os 22 anos, então ele formou meu caráter, né? Ele me ajudou muito, eu aprendi muito com ele. Meu pai casou com a tia Ângela, que já está casada há mais de 30 anos, você vê como... A família casa, como é. A família é casa né? dele. A família é casa dele. 30 anos, 24 anos. Meu pai não é só casador, mas é fazedor de menino. Você é o mais velho? Eu sou o mais novo de 4 do primeiro casamento. Caçula. E depois ele casou novamente, teve mais 3 e a gente tá aí. Então assim, eu não tenho trauma nenhum. Eu sou rebelde porque meus pais são separados. Porra nenhuma. Isso não foi desculpa pra você Não, pensar. minha mãe não deixou isso acontecer não. Minha mãe... Então sempre foi presente. Minha mãe é minha rainha. Minha mãe é meu tudo, né? Então tenho muito amor pelo meu pai, muito carinho, um carinho muito grande. Mas a Dona Graça, ela é nossa rainha ali. A gente ficou, nosso mundinho ficou ali junto ali depois da separação. Até meus irmãos mais velhos brincam dizendo assim: pai, isso tudo foi sorte, que ele era o caçula, do pouco que tinha, o melhor ainda ia pra ti e tal. Mas, repetindo, trauma zero, tocamos a vida. Não saí de Fortaleza até os meus 12 anos, quando eu fui morar com meu pai durante 1 ano e meio, morei com ele e voltei a morar com minha mãe. Foi no período onde minha mãe casou novamente, e aí o meu padrasto pegou e disse assim: Graça,
pode trazer o Augusto, que eu... Mas você ficou tipo um ano fora, quando ela casou? Não, quando eu fui morar com meu pai foi em 1994, na época da Copa do Mundo de 94. É. O cara sabe a data exata. O cara fala assim, foi às 22 horas da noite, cheguei lá. Essa Copa do Mundo o Brasil ganhou? Ganhou. Então assim, minha mãe, a gente vivia de aluguel, né? Uhum. E tinha um projeto lá da Caixa Econômica para fazer essas casas habitacionais. Tipo Coab, Sim. Minha Casa Minha Vida. E tem um bairro muito grande lá que hoje se chama São Cristóvão, né? Até onde uma irmã minha mora até hoje, onde minha mãe estava lutando para conseguir uma chave, receber uma casa e tal. E na época meu pai disse assim, Graça, manda o Augusto para cá para ficar comigo um tempo, é o tempo que tu desenrola. Era um custo a menos para ela, né? Sim. E aí eu fui morar com meu pai tinha conseguido um emprego no sul de Minas Gerais, ele trabalhou muito tempo com granito, fui morar com ele lá, foi um período de aprendizado também. Então eu morei com meu pai de junho de 94 a dezembro de 94 em Minas. Depois morei de janeiro de 95 a junho de 95 em Salvador com ele. Ele foi tocar outro. Então, a sua raiz, no caso, sua família, ela sempre foi batalhadora. Então você tira você tira deles Sempre. esse ar de querer correr atrás. Cara, assim, ó, vou te falar, a gente passou muito perrengue, né? Graças a Deus nunca faltou comida. Sim. Né? Não posso abrir a boca e dizer que a gente passou fome, mas a gente já passou perrengue. E minha mãe, vou dar um exemplo aqui, hoje em dia você não tem coragem de soltar teu filho para andar de ônibus. Um filho de 8 anos, 10, 12 anos. Acho que nem pode mais, né? Acho que pode, não é tipo assim... pode. Mas é meio difícil. Não tô querendo comparar as gerações, né? Até porque hoje está muito mais perigoso e tal. Mas eu com 8 anos de idade eu andava de ônibus sozinho, pô. Sendo caçula, né? Sendo caçula. E não era 2 quilômetros não, só para eu ir daqui e ali não. Era pro outro lado da cidade para estudar. E minha mãe não fazia isso porque achava bonito. É porque era o único jeito. Sim. Entendeu? Então, quando você é criado na marra, isso te engrossa o couro, isso te fortalece. Então, assim, esse meu jeito empreendedor de hoje, de criança, eu sempre fui assim, falador, né? E a primeira palavra que eu falo para vocês, o vendedor que não fala não vende. Você sempre foi um vendedor Então, de cara a cara? Eu sempre fui um vendedor. Ser vendedor não é ser vendedor de consignado. Não é ser vendedor dessa garrafa, é ser vendedor. O que colocar pro cara vender, ele vai vender. Ele vai transformar a coisa mais banal na coisa melhor que existe e mais necessária para o cliente. Mas é tipo assim, hoje você já é um grande empreendedor. Então você diz que para essa vida de empreendedor, o principal foi ser vendedor. Foi começar a vender. Mas empreender, né, a gente tem que saber distinguir, né? E você pode ser um empreendedor, mas não ser um vendedor. O cara de TI, sim, ele pode ter a equipe dele, eu não sei, posso até estar falando uma besteira aqui. Porque vender, se você parar para pensar, tudo é venda. Tudo é venda. Né? Eu me vendo pro Matheus Salomão, o Matheus Salomão saber que a minha empresa é a melhor possível para ele. Lá atrás, eu, Augusto, molequinho, eu sempre me vendi muito bem. Então, exemplos simples, né? Minha mãe, ela só poderia deixar o dinheiro da passagem de ônibus e de volta. Nunca vi. Qual era o maior esforço que minha mãe fazia? Poder pagar um colégio particular para mim. Era um colégio simples, mas era um colégio da nossa região, mas era um colégio particular, porque ela sabia que era o máximo que ela podia fazer para eu ter uma educação mais, né? bacana. Sim. Sendo que eu não sou um cara que eu não tinha lanche escolar, eu não tinha dinheiro, ela não tinha dinheiro para eu comprar a merenda. Tá entendendo? Sim. Tá, mas eu também não ia ficar sem comer. Você falou, minha mãe não tem dinheiro pra mim, Você ligou? Então, dar, eu tinha 2 vales de transporte aqui, ó, princípio de tudo. Responsabilidade, você cria, né? Os teus pais te ensinam. Sim. Então eu era um moleque que, nossa casa pequena, então minhas irmãs dormiam num quarto e eu dormia no mesmo quarto com minha mãe. Eu, uma criança de 8, 9, 10 anos, minha mãe levantava, quase que de madrugada, ela se arrumava para ir, sendo que o meu horário do colégio, apesar de cedo, não era tão cedo quanto o dela. E a gente tinha um ventilador tufão, a noite inteira ali no teu ouvido, tu dorme com aquele canto, né? Qual era a regra ali?
ela levantava, tomava um banho, se arrumava, ela desligava o ventilador. O meu despertador. Quando ela desligava o ventilador, era para eu levantar, para eu me arrumar, para eu tomar um café que ela deixou ali pronto, eu me virar com pão, com alguma coisa e ir para a escola. Eu não sabia se eu ia matar a aula, se eu não ia, se eu estava indo, ela não tinha tempo, ela tinha que correr atrás do pão. Minha mãe muitas vezes saía às 6 horas da manhã, chegava às 10 horas. Final de semana cansei de ficar só em casa com 8 anos de idade. Então, ou seja, desculpa pra você matar a aula é o que não faltava. Eu não tinha vigia, pô. Eu não tinha pai deixando na porta da escola. Não tinha acompanhamento nem colegial, eu não podia nem cobrar isso dela. Ah, meu filho, deixa eu ver seus livros, se você fez a tarefa, deixou de fazer. Então é muito do cara, né? Muito da pessoa. A pessoa não bota desculpa na situação. Aí né? um exemplo, eu recebi os 2, ela deixava lá, todo dia ela deixava lá, 2 vale transporte. Ou eu ia a pé, para voltar de ônibus, e aí eu já economizava um vale transporte e usava ele como lanche. Ou eu ia para a parada de ônibus, me vendia para quem? Para o motorista do ônibus, que ficava com dó do molequinho, que era meu parceiro. Até hoje eu sei o nome do cara, é Seu Coelho. Quase todo dia eu pegava o mesmo ônibus que ele. Antigamente, os busão, os baú, como vocês falam aqui em Brasília, o motor ele era lateral. Tu guiava aqui ele, o ônibus, e tinha um motorzão aqui. Eu entrava pela porta da frente, ele, senta aqui, moleque. Eu sentava em cima do motor, o baú lotado, ele meio que paizão, sabe? Não tá entendendo assim? Economizei a passagem. Eu chegava na lanchonete da escola, dava o vale transporte pra lanchar. Aí ou eu ia de ônibus e durante o intervalo lá, na hora do lanche, eu tinha um vale transporte na mão. Ou eu vou para casa de ônibus, ou eu vou a pé, ou eu como e vou a pé, ou eu dou meus pulos. Eu seja o que Deus quiser. Eu comprava o lanche, e disse assim, pronto, eu já comi. Quando terminar a aula, como é que eu vou para casa? A pé. Eu disse, não, hoje eu vou arriscar passar debaixo da roleta lá no terminal. Lá no Ceará, acho que aqui também tem regiões que é assim, existem vários terminais, bolsões, que tu entra no terminal, tu pega o ônibus, se tu descer dentro do terminal, você não paga ele. E você vai fazendo uma mudança de estação, né? De estação para estação. Então eu ia na fila assim, ó. Na fila nós estamos na catraca, lá na roleta lá. Aí o pessoal na fila, todo mundo. Aí quando ia chegando a minha vez, eu ia fazendo assim. Abaixando. Pronto, hoje eu escapei. Então todo dia era uma aventura, era uma coisa. Algum dia tu já foi pego? Não recordo da zebra. Pega o moleque, bota ele pra fora e tudo assim, bicho, sempre desenrolei, na moral. Você vive aquela frase, né? Tipo, todo dia mata um leão. Ou de ônibus. E desde cedo, tá entendendo? Ou de ônibus eu como. Então assim, desde cedo. Então, quando você vive com muita limitação, tudo que vem é muito bom, é lucro. Né? Então, minha mãe, ela só conseguia fazer as compras uma vez por mês. Aí, uma vez por mês, ela comprava um pacote de biscoito recheado. Bicho, era ouro! Era ouro, entendeu? Lá em casa a gente não sabia o que era comer queijo com presunto. Sanduíche de queijo com presunto, ou vou comer pão com ovo, queijo... Você não tinha direito de escolher. Você pegava um pão que dava lá na padaria com a margarina mais em conta que dava, com café, e era morto de feliz. Quando a gente fazia isso, que também era uma vez por mês, ela ia numa panificadora que ela vendia sabe aquele retalho do presunto e do queijo que fica no cortador? Sim. Eles juntavam aquilo ali, eles juntavam e vendiam no saco, bem baratinho. Era quando ela podia comprar alguma coisa para incrementar no pão. Isso, cara, e eu vou te falar, se eu pudesse nascer mais 10 vezes, eu queria viver tudo de novo, na moral. Porque foi o que engrossou o couro do cara, sabe? Então eu tenho irmãos mais velhos, eu tenho irmãos mais novos, a gente se dá muito bem, tem irmãos por parte de pai que eu não tenho tanto contato, né? Da parte de mãe a gente é mais fechado, mas nós temos amizade com todos. E essa é a minha parte assim mais família, né? Então, tipo, isso foi o que motivou ele, né? Foi o que começou a engrenar a vida dele. Que dá pra entender.
Porque assim, uma pessoa, o empreendedor, ele começa a se desenrolar logo cedo, algumas E características. assim, que ele tem. uma coisa que eu faço questão de deixar sempre registrado em todos os cantos que eu converso, né, que ando, já dei palestra em faculdade, em outros ambientes que a gente foi convidado, é você aproveitar cada oportunidade que a vida te dá, né? Como eu falei tudo isso para vocês, eu vim de uma situação muito humilde, né? Então tudo muito limitado. Então poderia passar a noite inteira aqui falando de coisas ruins que já aconteceram, de limitações, e eu creio que a pegada não é essa. A minha mãe, quando casou novamente, o meu padrasto já era um senhor. Ele já era um senhor viúvo. E minha mãe tinha 40 e poucos anos, eles se conheceram, começaram a namorar, e minha mãe disse assim, vou casar. A gente até imaginou que minha mãe não fosse ter outro relacionamento. E quando meu padrasto disse assim, Graça, traz o Augusto de volta, que o teu caçula, né, querendo ou não, com 12 anos, né, o meu filho tem 12 anos, vai operar amanhã, eu tô aqui falando com vocês e pensando na cirurgia do moleque. Eu te ajudo a criar esse menino, né? Do caçulinha. Cara, quando eu voltei, eu também estava vivendo uma situação muito limitada lá com meu pai. Ele tinha entrado no emprego, saído do douto e ficou desempregado, e o negócio estava muito arrochado. Eu tive, quando meu pai saiu da Bahia e foi para o Ceará, nesse período aí eles ficaram sem o meu documento escolar. Então, como meu pai era muito conhecido numa cidadezinha do interior, que ele mora até hoje, o diretor disse assim, Augusto, matricula o nome do meu pai é Augusto, né? Eu sou Augusto Filho. Sou Augusto Filho. Augusto, matricula o Augusto aqui para ele não ficar sem estudar. Quando você recuperar esse documento, a gente processa aqui a transferência dele. E eu fui viver nesse interior com ele, que é o outro grandiosíssimo aprendizado. Estive lá, tá com 3 semanas, meu pai mora lá até hoje, ele se identificou com o local. Meu pai mora no distrito de uma cidade do interior do Ceará. Existe uma cidade chamada Santa Quitéria, uma cidade relativamente grande, a 250 quilômetros de Fortaleza, e existe o distrito dessa cidade. Que é mais pro interior. Mais dentro, não é nenhuma cidade, é o distrito dessa cidade. Meu pai mora lá até hoje. Mas lá no começo, nesse trabalho dele com pedreiras, ele ficou muito conhecido na cidade e tal, e o diretor disse assim, traz seu filho para estudar aqui, tá? E meu pai passou um tempo desempregado. E aí lá o bicho pegou, porque tu já tá no meio do sertão, sem dinheiro nenhum. Eu não podia voltar para Fortaleza, porque minha mãe não conseguia me matricular em Fortaleza sem documentos. E aí eu vou te dizer, né? Água para beber, água para tomar banho, eu ia buscar. Pegava um carrinho de mão, 4 cantilzão lá, eu ia no rio buscar água para tomar banho, ou para beber, eu ia no chafariz buscar água para tomar banho. Eu arrumava a casa junto com a minha madrasta, fazia tudo. Então, assim, eu fui modéstia à parte, um garoto que a preguiça nunca chegou em mim. E eu sempre encarei de boa as adversidades. A rebeldia não veio pro meu lado. Entendeu? Tem outros irmãos, tem outros parentes, tudo que as pessoas preferiram... seguir outro rumo. Na verdade, se lamentar mais. Pegar aquela situação pra ficar triste. Pra ficar triste. E eu pegava sempre essa situação pra dizer assim, é o que eu não quero pra mim. Existe uma história de 2 filhos de alcoólatra. Então, cara, você vê o cara que não bebe de jeito nenhum e tem abuso à bebida e você pergunta pra ele, por que você não bebe? Ele, meu pai era alcoólatra. E o outro irmão bebe pra cacete. Aí tu pergunta, por que tu bebe tanto? Ele, meu pai era alcoólatra. Então, você escolhe o que você quer. Sim. Né? Então eu peguei esses momentos de adversidade e sempre me alimentou. Quando eu tive essa oportunidade de morar com minha mãe, meu padrasto, ele era da reserva da aeronáutica. Então ele já tinha uma condição financeira melhor. Ele chegou para minha mãe e disse assim, Graça, não quero que você trabalhe mais. Vamos ficar aqui, que o que eu tenho dá pra gente... Eu comecei a entender e viver coisas que eu nunca vivi na vida. Entendeu? Ter o meu próprio quarto. Isso quando você voltou? Quando eu voltei do meu pai para morar com minha mãe e com meu padrasto. Fortaleza. Em Fortaleza. Ter meu próprio quarto, ter minhas coisas organizadas. E o meu compromisso com quem? Com ele e com minha mãe. Eu, no auge da minha adolescência, cigarro, bebida, galera, eu sempre fui um cara muito
decente, muito obediente. Certo? Por quê? Porque eu não podia perder aquela oportunidade. O cara chegou, bancou meu estudo da 6ª série ao 3º ano, entendeu? Me deu de comer de qualidade, uma boa cama para dormir. Ele te abraçou. E aí eu disse assim, bicho, é aqui, eu vou meter a cara. Não posso desonrar. Não posso. Era essa a pegada. Tanto é, você falou uma coisa massa. Tanto é pra você ver como é o vínculo. O meu padrasto era um cara que fumava 3 carteiras de cigarro por dia. 3 carteiras de cigarro por dia. 3. Ele tinha um nível de dependência que de madrugada, quando eu ia ao banheiro, ele estava em pé sozinho no escuro na sala fumando. Ele acordava de madrugada para fumar para depois dormir. E eu, adolescente e tal, comecei a fumar. E comecei a fumar como? Escondido. E eu fumava principalmente escondido de quem? Do cara. Do meu padrasto, do seu Darcy. Pra não decepcionar o cara. Todos os anos que eu vivi com ele, a única vez que a gente estressou foi quando ele descobriu que eu tava fumando. E eu ia pro interior ver meu pai, eu tirava cigarro do bolso do meu pai e fumava com meu pai. Mas não queria desonrar o seu Darcy. Então assim, você vê o que se faz uma convivência, né? O que se faz quando você está no dia a dia com aquela pessoa e aquela pessoa é importante para você. Eu lembro que ele chegava para mim, que ele era um carioca, fechadão, certo? Ele não mostrava os dentes dele para qualquer um, não, certo? Ele era muito militar das antigas. Isso, ele chegava para mim assim no meio da semana e disse assim, garoto, aquelas cadeiras lá de fora da tua mãe tá precisando invernizar, né? Vamos invernizar? Aí eu disse, vamos, seu Darcy. Cara, vamos. Não era ele que ia, né? Ele tava me dando só o... jogando verde. Quando chegava sábado de manhã, eu acordava, tomava café, eu estendia sua mão. Cadê o dinheiro? Ele, que dinheiro? Eu disse, comprar o verniz, a lixa, tudo. Aí eu lixar e pintar grade, arrumar banheiro, tudo que ele pôde me ensinar de tomar conta de uma casa, eu aprendi. Entendeu? Me ver deitado no sofá no meio da semana à tarde, disse, que porra é essa? Um vagabundo, não estuda mais não, é? Ele era militar. Que parada é essa? Tá ficando doido? Tá ficando doido? Beleza. Foi tomando teu caráter. Veio toda a adolescência, né? Veio toda a adolescência. Comecei a namorar com a Kênia, a minha esposa. Eu tinha dinheiro da onde? Se eu não trabalhava. Só estudava. Aí ele tinha um Fusquinha, aí eu dava um talento no Fusca. Dava sabecinho. Aquele negócio de adolescente. Deixa eu lavar um pouco teu carro. É. Aí dá um rolê no quarteirão e... Era quase isso, sempre era assim. Eu chegava pra ele assim, dizia assim, eu não falava nada, tava disposto e tal. Só que, porra, sábado à noite eu queria o quê? Não era o Fusca, eu era menino, ainda tinha 14, 15 anos. Eu queria uma graninha pra levar a Kênia pra comer um sanduba, pô. Não tinha nada, não trabalhava. Então a Kênia foi te motivar. Aí eu encostava, aí era muito massa, porque ele era corosão e ele ficava nessa posição que eu tô aqui no sofá e a TV ficava aqui assim, sabe? E ele era tão velha guarda que o salário dele caía, o dinheiro dele lá, e todo mês ele ia uma vez ao mês ao banco. Ele sacava tudo. Deixava debaixo do sofá. Ele botava no bolso, o mês todinho dinheiro no bolso. Aí eu lancei. É igual o jogo. O cara quando ele tá com o dinheiro no bolso, assim, o cara coloca o dinheiro no bolso, assim, que nem numa palestra. O bicho pediu dinheiro, falou que ia de graça pra dar uma palestra, né? Ele falou assim, chegou lá na hora de dar a palestra, ele pegou e falou assim, agora pra me dar essa palestra aqui eu quero 4 mil reais. O cara colocou os 4 mil reais no bolso, aí todo mundo sem entender porque ia dar a palestra de graça, né? Aí no final da palestra o cara vai e devolve. Aí ele falou assim, por que tu pediu ele? Já tentou dar uma palestra com 4 mil reais no teu bolso? Tipo ele, pô, tô com dinheiro no bolso aqui, Aí eu fazia essas paradinhas no carro, dava aquele brilho nele, tudo. Aí quando dava sábado de noite, ele aqui, eu encostava aqui em pé, ele sentado, encostava do lado dele. Só assim, aquela conversa sem abrir a boca. Eu só olhava pra ele assim, eu só encostava do lado dele aqui assim. Aí ele fazia assim, porra! Aí fazia isso. Aí o Augusto me dava 5 contos. Aí eu... Tinha um dia que eu tava satisfeito com 5 contos. 5 contos antigamente valia alguma coisa. Quando eu achava que eu merecia mais um pouquinho, aí eu continuava em pé calado. Aí ele, puta que pariu!
Então, é um cara que eu tenho gratidão eterna. Ele morreu 1 ano antes de eu casar, né? E um último detalhe para falar dele aqui. Eu tinha conseguido um emprego com 17 anos. Meu primeiro emprego foi numa transportadora. Eu tinha sido convocado para fazer um estágio. Sendo que quando eu cheguei lá, o cara que ia dar a vaga do estágio não ia mais sair e tal. E eles me colocaram para trabalhar como diarista. Era uma empresa terceirizada que pagava diária pro cara. E eu fui lá fazer o trabalho administrativo. Quando tudo isso passou, quando eu consegui esse emprego, que eu tive esse meu primeiro emprego, eu me endividei. Eu era um jovem endividado. Onde é que tinha dívida? Tinha dívida na C&A, tinha dívida na Riachuelo, aqueles cartãozinhos que faz, aquelas coisas. É coisa de adolescente. Tem um cartão pra comprar uma roupa. Eu disse, porra, eu me vi endividado pela primeira vez na vida. Isso com o quê? 18 anos já tinha? Já tinha passado. Por que eu introduzi começando com isso? Quando apareceu a oportunidade de eu entrar no meu segmento, foi através do banco BGN. Que é o Cetelem, que é o Cetelem hoje. Apareceu uma vaga para ser vendedor do Banco Cetelem. Vendedor funcionário. Eles tiveram isso, banco BGN, né? E aí eu fui entrevistado lá e tal. Aí a pessoa disse assim, Augusto, Tem um perfil. tu passou no processo seletivo. Quando eu fui entrevistado com o cara, eu até brinco que ele disse assim, tu já foi vendedor? Eu disse assim, bicho, só vendi picolé. Depois a gente vai contar a história Essa história do picolé é boa. Depois a gente vai contar a história do picolé. E aí ele disse assim, bicho, gostei de tu, mas tem um problema, tu tá com o nome no SPC e Serasa. Tu tá cheio de coisinha. Isso pra conseguir ter um emprego, ele foi no SPC e Serasa? Lógico, banco. Mas trabalha com banco pesquisa é de tudo, irmão. Banco não contrata ninguém com nome sujo. Aí você vê, eu era endividado, não tem a passarela aqui, essas lojas de calçados, a grande no Nordeste, lá no Ceará, é a Casa Pio. Eu devia a Casa Pio, devia a C&A, coisinhas que eu fiz dívida no último emprego e depois fiquei desempregado e perdi. Resumo, eu ia perder o emprego por não saber administrar o passado. Né? Cheguei pro meu padrasto. Seu Daci, eu sabia que ele tinha grana. Seu Daci, ó, tá acontecendo assim, 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 pode ser um emprego da minha vida e tal, sendo que eu tô com o nome sujo e tal, fiz assim e tal. E se eu pagar as primeiras dos acordos, né? Eu sou contratado. Não, se eu pagar as primeiras dos acordos, o nome limpa, eu vou ser contratado. Aí ele falou assim, pô, fudeu, teu dinheiro não. E eu não esperava, sabia? Eu não esperava. Ele sempre tinha... Eu não esperava receber o não dele. Ele olhou pra mim e disse, você não tem o não. Mas o banco tem. Vamos lá no banco comigo. Ele me levou no banco, me levou pra frente do caixa eletrônico. Eu lembro até hoje, era R$600 que eu precisava. Ele, simule um empréstimo aí no meu nome. Aí era 6 prestações de R$122. Ele, tá bom pra você pagar R$122 por mês? Eu disse assim, porra, tá magnífico. Ele, pois pode contratar. Eu contratei, saquei o dinheiro, ele voltou para casa, eu fui pro centro de Fortaleza pagar essas dívidas, comprar uma camisa de botão, nunca tinha usado uma camisa de botão na minha vida. Usava aquelas pegatinhas? Não, sempre usei. Parece, eu fui começar a usar roupa formal. Sempre usei polo, né? Sempre usei polo, né? E bem, até nisso o cara me ajudou. Por quê? Porque eu sabia que ele tinha os 600 pontos. Eu sabia, mas ele fez eu fazer por ter compromisso. Para eu honrar, para eu aprender a fazer isso. E é assim, é uma introdução que eu falo sobre o início da minha vida, entendeu? Eu lembro muito dele. Entendi. Esse início da sua vida que foi um pouco mais conturbado, que foi pais separados, infância difícil, ter que vender aquela frase, né, o almoço para comprar a janta, foi o seu primeiro início. Pra carreira, né? Um empurrão pra vida. Foi. Não deixando de fora toda a vivência que eu tenho com meu pai, né? Porque todas as minhas férias, fora o ano e meio que eu morei com ele, eu passava com ele. Dava minhas férias, eu ia pro interior. Então isso também foi fantástico. Eu dormia, meu pai gerenciava um galpão de pedreira, então tu visualiza assim um galpão mesmo, ao ar livre, com 50 redes. A peãozada dormia lá e eu convivia
Nisso, com meu pai, com todo, eu me amarrava. Eu andava com a baladeira, aqui, estilingue, baladeira. Eu andava com a baladeira no pescoço, eu ia pro meio dos matos O Bruno não sabe o que é isso, não. e assim, Nunca briguei de estilingue, isso não. é vivência, entendeu? Isso, tu vai no sertão, tu não tem medo de bicho, tu não tem frescura com inseto, entendeu? E meu pai me levava para conhecer vários lugares lá no Ceará, eu me amarrava quando eu tava com ele. E meu pai sempre foi parecido comigo, eu sempre fui parecido com ele, nesse lado de humanidade, entendeu? Às vezes meu pai mais olhava até pro outro do que da família, mas meu pai não conseguia ver ninguém no perrengue, ninguém infeliz, ninguém triste. Eu sempre vou levar essa minha característica de coração, vida do meu pai. Meu pai andava numa D10, da empresa. Isso é o quê? Um carro? É um carro. Você conhece? Meu filho, você conhece uma S10? Ah, esse daí eu conheço. Pois então, É D10. meu pai andava numa D10 que era da empresa, e se a gente fosse, tipo assim, num balneário no final de semana, pra ele tomar a cerveja dele lá e eu ficar no rio brincando, quantas pessoas coubessem nesse carro ele levava? Desse distrito, desses amigos, não sei. Cara, eu andava com meu pai, assim, ó, o carro lotado, caminhonete de cabine simples. Ele pegava, meu filho, você vem aqui comigo, ó. Aí ele abria a porta aqui assim, aí eu ia aqui, Eu juntinho. eu só o couro e o osso, eu ia aqui assim apertadinho e ele dirigindo, hein, cara. Então isso, pra vocês terem ideia, nessa época no interior, a prefeitura mandava kit saúde pro posto de saúde do distrito e pra casa do meu pai. Porque meu pai não é médico, não é enfermeiro, não é nada, mas ele sempre aprendeu, sempre teve essa habilidade. O pessoal lá se cortava com lenha, com acidente de trabalho, eles não iam no posto, iam no seu Augusto. Cansei de ver meu pai costurando o pessoal. Meu pai, ele tem vários talentos. Né? Ele não teve muito capricho com outras coisas, com capricho com dinheiro, cuidar do futuro e tal. Mas eu conheço. Talvez eu conheça poucas pessoas que seja tão talentoso quanto meu pai com tudo que faz. E isso eu puxei dele. Porque tudo que eu pego para fazer, eu faço de excelência. Fazer o seu melhor. Entendeu? Então, assim, mecânica eu não conheço. Motores antigos, então, eu não conheço. Meu pai pega, hoje em dia não, já é um idoso, tá parando. Mas cansei de ver meu pai pegar motor de poço, não sei se vocês sabem. Um poço d'água, tu precisa de um motor para levar água. Então, o motor ficou velho, ficou esquecido, ficou enterrado, um motor de 30 anos parado, enterrado. O cara tira de lá, entrega pro meu pai entrega novo, funcionando. Zerado. Zero. Meu pai faz a peça que não existe mais. Aí é onde entra aquela frase do Portela, né? Faça o teu melhor na condição que você tem. Enquanto você tem condições melhores, faz o melhor. Então, resumindo aqui, pra gente encerrar esse começo, eu tenho provavelmente o capricho do meu pai. Meu pai sempre foi muito caprichoso, o talento do meu pai e a garra da minha mãe. Pra minha mãe nunca teve tempo ruim, velho. Nunca teve tempo ruim. Cansei, por isso que eu sempre honro ela, sempre falo o nome dela. Porque eu fui uma criança que cresci... O nome da tua mãe? Graça. Meu pai é Augusto. Então, assim, eu fui um cara que cresci vendo ela fazer isso, sabe? Ela trabalhava numa confecção de uma tia minha. E aí ela ia para tinha uns trabalhos lá no Maraponga Martimoda, que era um shopping de moda, que aí às vezes ela tinha que largar 10 da noite, chegar 11 horas da noite. Isso aí E meus irmãos, o meu irmão mais próximo de mim é 5 anos mais velho do que eu. Então meus irmãos adolescentes, namorando, tudo, e eu pivete. Então eu ficava sozinho e nunca sofri com isso. Nunca usei isso como lamento, como nada. Nada. Isso não... Augustão, agora uma pergunta, porque passou um pouquinho do ponto. Sua primeira experiência profissional, você falou que foi dentro do Banco BGN, após você quitar suas dívidas com o seu padrasto, basicamente financiando você, te criando responsabilidade. Como é que era seu trabalho dentro do Banco BGN? Dentro do BGN, eu era vendedor interno, que eles chamam. Era uma função, não existe mais. O banco tinha os correspondentes e tinha a sua equipe de vendedores próprios. Funcionários do banco para fomentar vendas. Certo?
Essa foi a minha primeira experiência dentro do mundo de vendas. Do ramo que você atua, né? Eu sou de antes do empréstimo do INSS. Antes do INSS começar, eu já trabalhava com empréstimo consignado. Será que era vendedor de porta a porta? Batia, Vendedor ia de porta a lá. porta. A nossa função, eu não tinha que ficar interno na agência, eu tinha que estar na rua, Trazendo cliente. fomentando. Não tinha WhatsApp, não tinha Não, Instagram, não tinha nada. Naquela época lá Tinha muito era... telefone do Tinha- telemarketing pra ligar? Não, Sabe qual era a ligação pro celular, cara? Era uma fortuna. Era uma fortuna. Era bater de porta em porta. Então foi bacana ter tocado nesse assunto, porque foi aí que começou, e aí é onde eu te digo que difere muito pessoas de pessoas, né? Cada um dentro das suas, Sim. de igualdade de condições, alguém vai se destacar. Alguém vai se destacar. em questão de história. Em questão de atitude. De atitude. Eu sou um vendedor, você é um vendedor. Sim. O banco te dá uma meta de 50 mil. Com as mesmas ferramentas. Com as mesmas ferramentas para os dois. Sim. Se não fosse pessoal isso, se fosse algo puramente matemático, no final do mês a gente ia ter 50 mil redondo cada um. Sim. Agora, o que me difere dos outros, o que me diferia dos outros, o que fazia eu ser realmente foda, ser realmente Bom. o cara? O banco, quando ele me contratou num mundo onde não tinha INSS, então tinha Marinha, Aeronáutica. Marinha, SIAP, Município, né? tinha Marinha, SIAP e Prefeitura de Fortaleza, certo? E tinha 3 vendedores veteranosão, tal, que pra dizer que me ajudavam, dizer assim, Augusto, o cliente tal tá precisando de atendimento, tu vai lá. Sim. Tipo, Aqueles clientes mais chatinhos, empurrar isso, ou muito longe. Então entenda, É aqueles clientes que gostam de conversar. então entenda, ó, não tinha GPS, Não tinha um WhatsApp. não tinha GPS, não tinha WhatsApp. Eu era recém-tirado da habilitação. Eu usava, adivinha o carro de quem que eu usava pra trabalhar? Fusquinha. Não, aí já era um Fiat Uno, mas de quem? Do padrasto. Entendeu? Eu usava lá, Augusto, tem uma professora da prefeitura querendo fazer um empréstimo, visualizem aqui, trazendo para o mundo, Sim. trazendo pro mundo do DF, Bravo. que vocês estão, o BGN ficava ali no setor comercial sul, e aí teu brother, teu colega, vendedor, diz assim, Salomão, tem um cliente, tu sem GPS, sem porra nenhuma, certo? Só de colocar Sim. roupa. Tem um cliente na prefeitura de Lusiânia para tu ir lá, num colégio, no bairro tal, lá não sei aonde, sem tu conhecer porra nenhuma. O que é que eu fazia? Meu filho sabe o que é telelista? Lista Aí eu sei, Lista telefônica. Então pronto. Aí eu sei. No início da lista telefônica, de toda a lista telefônica, sempre teve um mapa da cidade. Sim. Então eu arranquei, grampeei e fiz do mapa o meu GPS. Eu andava... Eu estou aqui, vou Eu vou falar chegar lá. aqui. Sério. Naquela Com época. ele aqui, ó, do lado do banco. Naquela época já Dirigindo existiam as assim. placas de indicação. Como assim? Exemplo, hoje, aqui em Brasília, né? Desde que eu me entendo por gente, existem as placas de indicação. Exemplo, você está entrando na cidade de Samambaia. Aí tem a placa, Tem, isso Samambaia. aí sempre teve. Tá me zoando. Acabou, eu não quero chegar ali. Não sou tão antigo assim, não. Mas eu ia. O que eu ganhava de comissão não pagava nem o combustível da ida e de volta, de tanto que eu me perdia até chegar lá. Mas eu conheci o cliente. Mas você fechava a venda? Fechava. Você já foi, tipo, você nunca era o vendedor de ir e não fechar, no caso. Não, muitas vezes acontece. Muitas vezes acontece de o cálculo não ser suficiente para o cliente, né? Mas geralmente quando o cliente acionava, era para fechar. Era coisa certa. E esquece esse mundo que vocês vivem hoje, tá? Senha disso, senha daquilo, o sistema era na mão. Eu pegava, eu recebia aqui o contra-cheque do professor e calculava a margem dele. Recebe tanto, desconta isso, desconta aquilo, faz assim, tem uma margem de tanto. Sabe como é que era feita a averbação? Como? Eu tinha que pegar uma carta de averbação, levar no RH da prefeitura do cara, pro chefe do RH assinar, porque essa carta era o que tinha que estar anexado junto do contrato. Era autorização. É a C do CIGEP do cara. Aí você tira hoje em dia. Aí o cara hoje ele tem telefone, tem WhatsApp, tem. Cara, tem eu todos- vou nem entrar nisso agora. Porque o mundo de hoje aqui, o mundo de hoje que a gente vive, se eu não tivesse o que eu tenho, se eu fosse começar do zero,
eu ia sentar no cabine para vender. E duvido alguém ia ganhar mais dinheiro que eu. Na moral, com as ferramentas que se tem hoje, com o que se faz, com o que dá para fazer, quero ver fazer como eu fazia antigamente. Sabe qual é a portabilidade que vocês fazem hoje? A portabilidade que vocês fazem hoje era a compra de dívida que eu fazia lá atrás, que eu colocava 3, 4 clientes ao mesmo tempo dentro do carro. Vamos aqui, senhor. Aí eu levava o banco, fazia os cheques de cada um para quitar os empréstimos. Eu levava os clientes primeiro no banco para sacar o dinheiro, para depois que sacasse o dinheiro ir de banco em banco que os clientes estavam devendo para quitar, para depois sobrar o troco do cliente e eu ainda ia deixar cliente pro cliente em casa. Mas assim, tu foi se apaixonando por esse mercado mesmo, porque tipo assim, muita gente, ela não gosta desse trabalho. Porque ela veio de uma vida mais simples, né? Teve que, poxa, agora tem que fazer cálculo, tem que bater ponto, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Tu se amarrou nisso? Cara, eu vou voltar lá atrás, de onde eu vim tudo é bom, então. Entendeu? Assim, do que eu vim, tudo é maravilhoso. Então, Essa é uma oportunidade. É uma dica que eu dou, velho. No nosso segmento, o que a gente está preparando, o que a gente faz para o cara ser um bom vendedor. Sim. Se na primeira, segunda semana ele não quiser, bicho, não é isso que ele vai querer, não. Tá entendendo? Porque existem muitas ferramentas hoje que faz o cara ir vender. Eu vou te dar um exemplo. Quando eu comecei no BGN, e aí o tempo passou, entrou o INSS, Você ficou quanto tempo lá no BGN? Pô, eu fiquei mais de 5 anos, fiquei uns 6 anos. E assim... Então, história de mercado você tem. Tem. Uma bagagem boa. Eu vou te dar aqui um exemplo de atitudes. O tempo passou, a equipe virou de 8, de 10 vendedores, ou seja, a concorrência aumentou. E no BGN era simples. Você tem 3 meses para em 1 mês você bater a meta. Ou seja, você não poderia ficar 3 meses seguidos sem bater meta. As metas eram? Pra você ter ideia, naquela época, eu tô falando de 2004, nós estamos em 2021. Naquela época era 50, 60 mil. Para você ter ideia, um aposentado do INSS hoje tira 13, 14 mil, se eu não me engano. Não sei hoje a tabela de fator de hoje. Naquela época, o cara de margem cheia, o que nunca fez empréstimo, o empréstimo dele era de 500 e poucos reais, de R$1.000. E para ser basicamente 50 mil então? Entendeu? Então, posso estar errando aqui nos números porque faz muito tempo, mas a diferença era grande. E aí? Como é que eu bato a meta? Como é que eu bato a meta? Como é que eu vou fomentar esse cliente? Bora. E a concorrência já... Bora, pensa. Quando entrou já esse público do INSS em 2004. Não, o público explodiu, né? Foi uma explosão de venda. O Brasil tá Mas em fazendo... 2004, quando entrou, aí as ferramentas começaram a aparecer um pouco mais. Mas tudo muito manual, cara. Não tinha sistemas que tinha hoje. O O extrato de benefício, mesma coisa. A gente tinha que extrair o extrato de benefício do cliente pela internet, imprimir ele, calcular e ver que o cara tinha margem de tanto. Ainda era tudo... Até hoje, há muitos anos que eu não faço cálculo, né? Mas até hoje, se tiver um extrato de benefício aqui, eu vou matar ele. Entendeu? A gente sabe as regras, sabe como funciona. Mas eu vou te dar um exemplo. Começou o mês. Vamos fazer. O que é que eu ia fazer? Primeira regra. Espírito empreendedor. Eu tinha alimentação, transporte, salário fixo e 1% de comissão. Em cima de tudo que você vendia. Da minha venda, certo? Primeira coisa que eu fazia. Todo bônus que eu ganhava, bônus, comissão, cada um tem um nome. Sim. Todo bônus que eu recebia, 30-50% não era meu. Era para eu empreender dentro do meu mundo de vendedor. Então se eu ganhasse R$50, eu guardava 30. Se eu ganhasse R$100, eu guardava 30. Para quê? O banco me fornecia uma vez por semana um bolinho assim de panfleto. Ó, vai vender? Vai vender. Acha que eu ia simplesmente na semana ali jogar ele no meio da rua? Eu guardava. Eu guardava os panfletos. Eu juntava assim, ó. Uma porrada. Chamava um moleque da rua. Ó, vamos trocar daqui, carimba esses panfletos aqui pra mim. Ele carimbava. Isso tirando do teu bolso. Do meu bolso. Eu tava empreendendo em quem? Em mim. Eu tava investindo em mim mesmo. Então, o cara botava ali os panfletos todos no meu nome. Aí eu
quando tu fala carimbar, colocava era teu nome lá, o teu Não, nome, tinha um carimbo, telefone, um carimbo mesmo. Augusto, eu fiz um carimbo, Augusto e o meu número. telefone, o meu Entendi. número. Então tu já fez por conta própria também o carimbo e o... Lógico! Ou seja, tipo... Não! Escuta, eu já fiz camisa pra mim, faixa pra mim, do meu próprio bolso sendo funcionário do banco. É aquela questão, né? O espírito empreendedor do cara começa quando? Quando ele não arruma desculpas pra bater uma meta. Exatamente. Eu ia dizer assim, o banco tem que me fornecer isso. E o banco que teria que me dar isso. Escuta, eu estou dando exemplo de uma ação. Uma ação. No começo da nossa conversa aqui eu disse que vim da periferia, né? Aham. Então eu morava lá. Então você conhecia quase. Eu vivia lá, certo? Sim. Eu não podia ficar dentro do banco. Eu tinha que estar na rua. Vendendo. Se eu tivesse jogando videogame, se eu tivesse na praia, o banco não queria saber não. No final do mês ele queria saber se eu batia meta ou não. Sim. Show? Mas aí eu ia num estúdio, fazia um CD. Alô, você é amiga, não sei o que, o cara fazia empréstimo consignado é com o Augusto aqui do seu bairro. Ligue agora. Aquele carrinho de som. Adivinha qual era o número que eu colocava na chamada? O número fixo do telefone da minha mãe. Sabe por quê? Porque naquela época, se tu coloca um número de celular, assustava. O cara não ia ligar para um celular, porque era muito caro uma ligação para um celular. Sim. Eu colocava, fazia a vinheta, não tem carro de som? Sim. Moto de som? Eu contratava bicicleta de som. O cara tinha uma bicicleta cargueira. Era o que a verba dava como. O cara tinha mas não, muito estratégico. Ele tinha uma bicicleta cargueira, que em cima da bicicleta ele montou um som e uma placa. E os filhos dele panfletavam para ele. Ele me cobrava o pacote, ó. Eu faço as ruas da tua região todinha e os meus meninos vão colocando o quê? Os panfletos que tu carimbou nas casinhas. Certo? Pô, aquele cara, se o teu bairro já passou. Quando ele fazia um trabalho desse todinho, eu tinha que estar onde? Tinha que estar no banco, no caso. Não, tinha que estar em casa. Pra atender os telefones, cara. Tá, agora entendi. Cara, o telefone fixo da minha mãe tocava assim, ó. O telefone fixo da minha mãe tocava e eu corria. Augusto? BGN Augusto. Menino, passei pra tua mãe. Eu disse, ô, mãe, é pra senhora. Cara, quantos negócios eu fechei assim? Mas quantos negócios? Tudo ele começou sendo estrategista. O cara pega o dinheiro que ele ganha, tira os 30%, guarda um percentual. Vou te contar mais uma. Nesse mundo sendo vendedor do BGN. Vou te contar mais uma. Existe um bairro colado do nosso bairro que ele é gigantesco. Ele é uma cidade. Chama-se Messejana. Sim. Na igreja matriz de Messejana, que é o centrão de Messejana, atrás da igreja matriz, tem um INSS, de frente o Banco do Brasil, Caixa Econômica, Itaú, Lotérica, Feira, a tia movimentado pra caramba. Beleza, certo? E no meio disso tudo, Augusto. Se liga. Funcionário do banco. Não era autônomo não, tá? Não era autônomo não. Vestindo a camisa do banco. Trabalhando pro banco. O banco, só vendia um banco, era funcionário do banco. Se liga. Pegava o carro do velho, dinheiro investido com meu dinheiro de comissão. Uma mesa, 3 cadeiras, um guarda-sol eu ganhei do banco. Pedi, o banco me deu um guarda-sol com a marca do banco. Se liga. Chegava 5h30 para 6 horas da manhã, metia o carro de ré na vaga atrás da igreja, certo? Deixava o carro lá. Aí eu ia, aproveitava que não tinha quase ninguém. Cedinho, né? Cedinho, presta atenção. E as filas enchendo. Início de mês, enchendo a fila de gente no INSS, enchendo no Itaú e tal. Aí eu botava uma faixa de uma mangueira que tem lá, pé de manga, até um poste, aí tinha o símbolozão do BGN, empréstimo consignado aqui hoje com algo, aí uma seta assim, deixava lá. Sim. Vestia as camisas promocional de banco, camisa de algodão, com a marca do BGN, né? Pegava esses meus panfletos, sola. Panfletava até 8 horas da manhã, 7h30, 8 horas. Panfletava isso aí tudo, panfletava. Suor, Fortaleza, 6 horas da manhã, tem sol de 1 hora da tarde daqui. Panfletava. Cara, isso é tão massa que isso chama a atenção dos outros. E aí, uma coisa que eu já falei pra ele uma vez, lá no Ceará nós somos muito... Você é brother do desconhecido, entendeu? Então os tio taxista, quando via, a tia da tapioca disse assim, ô moleque fera, velho. Eu fiquei amigo do cara da banca, do cara da xerox,
Aí eu panfletava muito. Aí eu voltava pro carro, abria o carro, tirava a mesa, botava embaixo da placa. Onde tava a setinha pra Se cá. liga! Botava a mesa, botava o guarda-sol, botava uma cadeira pra mim e 2 cadeiras. Do jeito que vocês estão aí, igual um escritório. Eu pegava essa camisa, tirava do corpo, esfregava aqui, enxugando o suor, passava um desodorante, um perfume, e no cabide, bem arrumadinha, tava uma camisa de botão. Aí eu botava a camisa de botão, passava os panos, botava meu crachá do banco, panfletei, não enxertei, eu ia me sentar. Qual era o diferencial que tinha nesse meu panfleto? Diferente do que estava panfletando na minha rua. Ele tinha o carimbo com meu nome e telefone na frente e atrás outro carimbo que eu mandei fazer assim, só hoje, atrás da Igreja Matriz de Messejana. Eu fiz o carimbo com o telefone e o carimbo dizendo onde que o cara ia poder me encontrar. Eu ficava ali, armei, joguei a rede e vai ficar sentando. Cara, cansei de estar lá, porque não tem me empresta esse papelzinho aqui, esse papel aí. Ah, não é papelzinho adesivo, né? Não, tá de boa. Eu só vou dizer. Cansei de estar lá sentado, chegava um senhor, uma senhora assim, moço, é que um meninozinho me entregou esse... Foi você que me entregou, foi. Eu disse, foi, sempre sei. Cara, quando eu não matava um empréstimo lá, ficava agendado para eu ir para casa do cliente. Eu cansei de dar dia 7/8, que é o dia do meu aniversário, e eu recebi a ligação de cliente me desejando feliz aniversário. A amizade que a gente fazia, que eu sempre... O vínculo... O seu diferencial, você fazia amizade com o cliente. Resumo do pouco que eu tô te falando assim, Só de relacionamento. só de 2 estratégias lá atrás. A nossa meta era 50 mil, eu vendia 250 mil todo mês. E os teus colegas de trabalho, porque você falou que tinha concorrência, eles olhavam pra você e pensavam, esse Augusto tá fazendo... É um doido. Mas aí iam só Isso é o que diferencia, né, cara? O Eu doido ele sempre tá um passo à frente. Aí deixa eu te do falar cara que foi que normal. isso rolou. Aí eu fui convidado para o banco para ser supervisor de equipe, né? E o banco tinha um projeto de transformar você num player do banco, de criar um futuro gestor do banco. E ele tinha 2 vagas para custear 75% da faculdade. Uma para o Sudeste, outra para o Nordeste. A do Nordeste o papai pegou. Então o banco investiu em mim. Né? O banco investiu em mim e aí fui tocando a vida. Até eu receber um convite para ser gerente de uma promotora. E aí foi quando você saiu do BGN. Foi quando eu saí do BGN. Promotora já de crédito. Já, uma promotora que existe, ela existe até hoje, eu sou amigão do dono. Né? Nós somos colegas hoje. E quando eu recebi essa proposta, eu balancei. Porque Foi uma caminhada, né, dentro do BGN. tava andando. Tava ingressado, o cara já tava assim, pô, já fiz muita coisa pelo banco, vou largar uma história pra Aí começar um me veio romance. uma pergunta, Augusto, que às vezes eu como um pequeno empreendedor tenho, é tipo, quando é a hora de mudar? Quando é a hora de começar algo novo? Você tá bem, tá estabilizado, tava batendo 250 mil, meta era 50, você tava 4 meses adiantado. Mas assim, o espírito empreendedor, ele não é, eu creio que é assim, sabe aquele cara que é concurseiro? Conhece o concurseiro? Sim. Você conhece alguém? Conheço. Eu também conheço, minha esposa é concursada. Pô, viu? O cara que não conhece muita gente aqui, ele tá de fora, não conhece concurseiro. Não, mas assim, o cara quando ele é concurseiro, ele tem uma visão do que ele quer pra vida dele. Sim. O cara quando ele é empreendedor, muita gente fala assim, eu vou empreender porque eu escutei isso de um cara muito forte, esqueci, Marcos Freitas. O cara chegou e disse assim, você quer ser empreendedor por quê? Aí o cara respondeu, porque eu quero estabilidade. Então você não quer ser empreendedor. A estabilidade não faz parte da vida do cara que empreende. Você não consegue. Então, quando que a hora... que tocou? Quando eu vi que dali não saía mais leite, era mesmice. Eu escutei isso no seu áudio, no seu vídeo. E isso é comum entre os caras que querem crescer. E de repente minha ambição mudou. O que é que quando Qual é o seu novo desafio, né? quando eu era um cara que eu vivia no mundo da caixa de um único banco. Só via BGN. Eu só via BGN aqui, ó, só BGN. A tela era só BGN,
24 horas, não, todo dia do meu trabalho. Eu não sabia o que era um Bradesco, o que era um BMG, eu não sabia o que era um correspondente bancário, eu não sabia que o cara ganhava comissão por venda, eu não sabia. Trabalhinho. No momento que esse mar abriu aqui, eu disse, cara, Olha o que eu tô perdendo. é isso que eu quero. Mas não com a visão de empreendedor. Na verdade, ainda não era visão de empreendedor, de crescimento de vida. O que é que eu quero para minha vida? Era emprego. Na mudança, ali ainda era emprego. Eu recebi um convite. Qual foi o convite? Para ser gerente de uma promotora. Eu ia deixar de ser Tava supervisionando de um banco para ser gerente de uma promotora. Você ficou quantos anos no banco? 5,5 para 6. 5,5. E aí eu cheguei pro banco e disse, ó, tá acontecendo assim. O cara disse, Augusto, nós estamos investindo em você. Se você quiser ir, vá por conta própria, preciso da sua carta de demissão. Não tem esse negócio de acordinho, demite, não. Fui lá, ó, 5 anos de banco. Cai fora. E eu nunca vou esquecer o que minha esposa disse. Tinha nascido meu primeiro filho. Chamei ela, disse, tô recebendo um convite assim. E aí? Aí ela disse, rapaz, a hora de fazer merda é agora, enquanto nós somos jovens. Porque se der errado, dá tempo de corrigir. Dá tempo de corrigir. Mete as caras. Ixi. Aí quando ela falou isso, eu digo, Ganhou a Parece paz. mais segurança. é agora. Eu disse assim, a hora é agora. Vai lá e conhece. Por quê? Vocês que já me conhecem há um tempo, fora aqui das câmeras, sabem que eu sou elétrico, sou inconformado, sou inconformado o tempo todo. E eu vislumbrava ser um gerente, que eu ia ter um celular, que eu ia receber um notebook, que eu ia ficar viajando de avião. Andar sempre Quando o de- cara me chamou e convidou, ó, quero tu do meu lado, tu vai ser meu braço direito aqui, porque eu não aguento mais viajar, tu vai tomar conta aqui do Ceará, Piauí, Maranhão, Belém, Salvador, Eita. sem nunca ter saído de Fortaleza para trabalho. Eu Aí tinha que pegar outro vou te dar um navio, celular, né? vou te dar um celular, vou te dar um notebook. Eu disse, um notebook no meu colo, ó. Era assim, inimaginável, né? Sensacional. Eu me achava o cara mais importante do planeta. Eu abri o notebook em casa assim e minha sogra viu e disse, olha que... Chegava em casa e falava, ô mãe, o gerente chegou. Aí eu aceitei esse desafio. Aí foi a mudança da minha vida, né? Porque eu saí de um núcleo de um só banco e fui ser gerente de uma promotora que vendia vários bancos. Mas você precisava daquela raiz pra você aprender. Né? E é onde que a vida te desafia. Então, eu levei para eles um conceito de banco e eles me entregaram Conceito de promotor. um conceito de promotora, de relação com o corretor, de briga operacional, sabe, de ir pro aeroporto, de pegar avião, eu me amarrava. Eles te mostraram outra vida além do PGI. Isso. Além daquilo. De ir para eventos, de se relacionar com bancos. Então isso pra mim era o que eu mais queria, velho. Eu me amarrava em estar num ponte aéreo viajando, conheci São Luís, conhecendo não sei o que. Era tudo que eu queria. Mas aí em 2008 veio a primeira crise do consignado, né? Vocês têm que estudar sobre isso e muitas coisas que ainda podem vir. Então em 2008 a margem foi para 20%, no INSS de 30% caiu para 20%. Caraca, a redução De margem. Essa Foi, e a comissão que era na pegada de 30% na época foi lá pro chão. E aí esse sócio que me convidou para trabalhar nessa promotora separou desse outro sócio, eu segui com ele abriu uma nova promotora, a GFT existe até hoje. Era onde você foi chamado, no caso. Né? Isso é onde eu fui chamado até hoje, ou fui chamado na época, e foi a primeira experiência minha com a da crise financeira no Brasil, tudo. Em 2008, se não me engano, foi a crise lá também na Europa, teve Teve queda muita da coisa. bolsa. E foi isso aí, cara. E fui tocando como funcionário, sempre tratei Em 2008, então, foi onde você virou a chave em questão de continuar no consignado ou não. Foi, na Porque você verdade. falou assim que vamos lá, vamos colocar em teoria. Né? Sua mulher falou assim, a hora de quebrar a cara é agora. Estamos jovens, vamos fazer. Aí passou-se um tempo após isso daí. Quanto tempo que passou após isso daí? Até minha Aí foi.
É uns 2 anos. Uns dois anos que eu trabalhei lá Então, dentro. durante esses 2 anos, tu conseguiu se apaixonar pelo mercado? assim, Totalmente. Foi a primeira crise que você teve dentro do consignado. Sendo funcionário de uma promotora. Aí nessa crise você pensou, poxa, abaixou, não é só eu, é todo mundo, eu vou pra outra coisa. Não. Quis continuar. Eram 2 sócios essa empresa. Aham. E um dos sócios disse assim, Augusto, vem comigo, vou montar uma promotora só pra mim. E aí eu fui na crise. Só antecipando um pouquinho o assunto, que daqui a pouco a gente entra nele. Então, basicamente, é o que todo mundo está imaginando para janeiro e fevereiro do ano que vem. Similar. Possivelmente. Hoje nós temos muito mais oportunidade de negócio do que naquela época. Antes. Sim, Porque a gente vai ter uma crise aí, a Selic está subindo e tal. Mas hoje existe muito Você mais... não fica preso a um segmento. Exato. Existe muito mais caminhos para tu se manter. Naquela época era meio que aquilo... Só o consignado acabou. Então era... A função do correspondente bancário ela não era completa. Não tinha um mundo de oportunidades. Você realmente ou oferecer um empréstimo pro cliente ou não oferecer nada. No caso, naquela época. Exatamente. E assim, foi bom viver isso. Entender, sabe por quê? Naquela época já existia o cartão de crédito. Sendo que o cartão de crédito consignado não tinha a margem de 5% exclusiva. Então ninguém vendia. Era duro vender. E a gente foi aprender a entender como funciona. Sendo que nas grandes dificuldades, né, você tira bons resultados, né? Você aprende. Você se reinventa. Você se reinventa. E foi muito bacana isso. E quando o mercado começou a reagir, que a margem dos 30% voltou, que estava aquecendo, aí meio que o que eu tinha combinado com esse meu patrão não estava acontecendo. Aí eu disse, porra, acho que está na hora de eu seguir minha vida. de eu seguir minha vida. E eu No tava... caso, esse que abriu a outra não começou a cumprir o que... Isso, e aí, exatamente, meu filho mais novo tem 12 anos. Há 12 anos atrás eu apertei a mão dele e disse assim, a partir de hoje eu não trabalho mais para ninguém, vou colocar meu negócio. E aí eu vou te falar, velho. Aí eu tive que virar homem, porque quando eu fiz isso, eu fui pra casa e dessa vez eu não perguntei pra ela. Já chegou Vou apoiar. Chegou falando. Ela olhou pra mim e disse assim, qual foi? Eu disse assim, pedi as contas. Ela, você é louco. Tinha 5 dias de nascido, Samuel. Samuel tem 12 anos hoje, tinha 5 dias de nascido. Eu disse assim, não se preocupe não. Não se preocupe não, Foi que... nessa hora que você falou. Eu vou honrar. Não se preocupe não, que nunca vai faltar pelo menos o mínimo que a gente já tem hoje. E foi aí que eu comecei minha vida de empreendedor. Isso foi em que ano? 2009. 2009, o ano após a crise. Samuel nasceu em abril. Um ano após a crise. 2009. Em 2010 nasceu a A2. Agora, A A2 nasceu em 2010. uma pergunta. Por que A2? A A2 é uma história mais longa. A história da A2 ela começou quando eu fui montar meu escritório. Eu tava procurando escritório duro pra caramba. Eu tinha R$400 na conta quando eu resolvi seguir minha vida. E aí eu lembro como se fosse hoje, eu tava com uma pastinha debaixo do braço, ela disse assim, tu vai pra onde? Eu disse, eu vou atrás de alugar um escritório lá no centro. Ela disse assim, quem é te alugar? Eu disse assim, não, Deus vai prover. E eu tava procurando um escritório lá no edifício Lobrais e um primo meu tinha um escritório. Sendo que ele já tinha um escritório com um sócio, tava meio mal das pernas, mas tava funcionando, tava ali. Aí ele chegou e disse assim, Augusto, quer ficar aqui? Quer ficar aqui comigo? Tu vende aí o que tu for vender, eu já tô cuidando aqui, já tem tudo, tem móvel. Ele cedeu uma parte lá. Ele cedeu uma parte, tu racha comigo aqui, aluguel, internet, eu digo assim. Basicamente assim, em algum desses momentos, Augusto deve ter falado assim, cara, eu vou crescer, eu vou vencer, e falou assim, Deus, dá oportunidade, me dá uma luz, e aí o primo apareceu. Aí não, a gente sempre teve uma relação, cresci com ele. Sim. Na verdade, ele é mais velho do que eu, né? E ele estava tocando lá no escritório dele quando ele me fez esse convite. Na verdade, lá atrás, na história do BGN, ele era um dos vendedores antigão, porque foi ele que me indicou para poder conseguir um emprego. Então, e a gente o primo dele era o cara que mandava ele ir lá na rocinha. Não era ele, não, era outra pessoa, mas ele era um dos antigão. Aí, beleza, comecei assim, disse, porra, arranjei um teto. Sim. Já tinha como começar. Mobiliado, tudo, arranjei um teto pra vender. Bicho, e eu sou ninja, cara.
Não leva mal, mas assim, modéstia à parte, poucos são ninja como eu. E aí eu chegava às 6 da manhã e saía às 11 horas da noite. Durante algum tempo, Bruno, eu não sabia o que era ver o sol depois que eu entrava no escritório. Chegava cedo. Chegava cedo, varria o escritório, passava meu café, sentava para trabalhar, começava a ligar. Porque o que foi que aconteceu? Logo que eu saí dessa promotora, como eu era gerente da promotora, Sim. eu disse assim, agora vou vender meus clientes como eu sempre fiz, igual lá no BGN, só quero tratar minha carteira de clientes, eu vou ligar para meus clientes, vou fazer meus empréstimos e vou sustentar minha família. Sendo que assim que eu saí, o telefone não parou. Os parceiros dessa promotora que eu saí, pegou e disse assim, Augusto, o que foi? Continuaram a te procurar. Tu saiu, o que foi que aconteceu? Eu disse, não, eu saí, tô colocando o escritório para mim. Não. Vou vender para você. Eu digo, Olha. Aí então você tinha o relacionamento com O o pensamento cliente, que ele tinha era de ligar para os clientes, sendo que ele manteve um Eu queria- relacionamento com eu- a galera das promotoras. entenda, quando eu fui gerente da promotora, quem é que eu atendia? Os parceiros. Parceiros. Concorda? Quando eu saí da promotora para colocar o escritório para mim, eu disse assim, não quero mais papo com parceiro Uhum. e vou atrás dos meus próprios clientes. meus próximos ligar, fomentar, igual Baia. Vou ligar, meu escritório é uma cabine, eu e tal. Sendo que meu telefone começou a não parar. Não, Augusto, vou vender pra tu. Aí, porra, peraí. Uma 1%, luz acendeu, 1% para uma promotora grande é pouca coisa, mas para mim sozinho nesse escritório aqui, o que sobrar dá rock. Porque no caso das Eu promotoras tenho como vendiam- relíquia, depois eu vou mostrar para vocês, em outra oportunidade que a gente se reunir, o meu primeiro cartão de visita. Era Augusto Vasconcelos, empréstimo consignado. Bem bonitinho e tal. Aí eu disse, porra, dá liga. Aí o que é que acontece? O mundo do empreendedorismo, o mundo da concorrência, o mundo do capitalismo. Eu não trabalhava aqui, eu não era gerente daqui, tinha os parceiros daqui. Uhum. Quando eu saí, pivototinho e coloquei no escritório, uma outra grande promotora chegou e disse assim, Augusto, vem cá, quer ser meu parceiro? Tá precisando de condição comercial? Eu te dou condição comercial para poder tu ir pro mercado trazer parceiros. Competir. Aí ele me deu comissão top, e aí eu conseguia pagar quase que de igual para igual com as outras promotoras, sendo um escritório pequeno. De início. E para mim, com 1%, meio por cento que eu ficava, era Muita top. Não era uma venda só minha, era uma venda que ia vir dos parceiros. Ou seja, a prospecção dos clientes Aí não eu era com comecei você. a ter a noção de administrar a coisa. Então, por isso que eu disse, eu chegava de manhã, Isso aí, né? aí eu ia. E era só você. Ainda era só esse meu mundo, meu sócio não, o Alexander chegava e ia fazer a venda dele. Uhum. E ele só vendia. Ele não tinha parceiro, eu já tinha parceiro. Era um único escritório, mas era como se fosse duas empresas. Então eu ia varrer meu cantinho, passar um pano, dar um grau no banheiro, fazer um café. Aí eu sentava, abria o computador e disse, pronto, passou minha hora de faxineiro, agora eu sou atendente. Fala, parceiro, tudo bem, parceiro? Bom dia, parceiro, boa noite, parceiro. A frase do Agostinho, muito você tem o seu próprio negócio, que você é dono do seu próprio negócio. Aí eu passava o dia digitando, consultando. Quando dava a noite, quem é que ia formalizar? Físico. Augusto. Eu almoçava McDonald's e jantava pizza. Eu saía, meus filhos estavam dormindo, eu acordava, eu saía, meus filhos estavam dormindo, eu chegava, meus filhos estavam dormindo. Eu disse assim, bora. E aí um parceiro meu, um corretor, chegou pra mim e disse assim, cara, tu não tá dando conta sozinho não, bicho. Contrata uma pessoa aí. Aí eu fui lá e contratei. Não. Aí ele pegou, eu digo assim, não, bicho, não tem um verbo, não tem coisa assim, macho. Fala o seguinte, minha namorada tá em casa sem fazer nada. Traz ela pra cá, dá alimentação, transporte, paga qualquer coisa ela por semana aí, que ela vem aqui só te ajudar com esse grosso, com papel. Nosso mundo era muito papel, né? Era totalmente analógico, era muito papel. O documento, eu disse, chama ela aí. Ganhava R$50 por semana. A esposa dele, no caso, né? Chamei ela. Final das contas. Ele virou meu gerente comercial quando a empresa virou empresa. Uhum. E ela tá comigo até hoje, é a minha financeira, é a Natália. Caraca, hein? Que história, hein? Tá comigo. No caso, 2009 você foi pro escritório. Ficou um ano até se adaptar. Em 2010 que surgiu a empresa. Aí eu tô rodando isso tudo para dizer como surgiu a A2.
Aí o Alexander, vendo aquele movimento todo e tal, o escritório surgindo, me apareceu um puta de um convite de emprego. Agora, uma empresa ganhou lá uma licitação, coisa, para ser a empresa de gestão do empréstimo consignado do governo do estado. O piloto, no caso. Então, né? assim, todo mundo, o banco que vendia empréstimo consignado lá era o Bradesco. E ela virou como se fosse a promotora master do Bradesco no governo do estado, e todas as outras promotoras só podiam vender Pra Abaixo ela. dela. E eu fui ser gerente dela, implantar o produto. Salário top, condição top. Ela te deu essa oportunidade quando você tava com o escritório. Como é que eu vou... Aí eu chamei a Natália. Disse, Natália, eu vou ter que aceitar esse emprego, ó. Eu vou tocar isso, a gente não vai fechar aqui. Aí o Alexandre disse assim, Augusto, se tu quiser, Eu eu toco aqui pra ti. Eu disse, pois fechou. Toca aí, todo dia eu venho aqui, dou uma olhada, tudo. E isso aconteceu. Sendo que lá, com poucos meses, não andou, não era o que... Era esperado, né? E eu ia pro escritório, o escritório meia boca, e a gente botando documentação para ser correspondente do Banco Mercantil. E o Alexander, com a parceria dele, ele tinha esse outro sócio, sabe? Aí eu cheguei e disse assim, Alexander, acho que eu vou pedir as contas e vou focar só aí. Aí ele, cara, vem. Tá precisando. Vem que a gente vai botar pra fuder aqui. Aí eu disse, eu vou, mas tu desfaz tua sociedade aí com outro camarada e vamos ser só nós dois. 100% só nós dois. Eu já tenho até o nome pra empresa. E eu vou ganhar de presente do cara que fazia o marketing e design dessa empresa, desse único que eu fui trabalhar, ele me prometeu um presente. Aí eu disse, o nome da empresa vai ser A2 Promotora, Augusto Alexander. Aí surgiu. Essa logo desse formatinho que tá aqui, ela existe desde 2010. Então sempre foi assim. Sempre foi assim. A 2 nasceu, contratando mais funcionários, crescendo, carro, equipe na rua, e o pau troou. Foi assim que ela aconteceu, existiu, né? E o que te faz diferente hoje? E aí, assim, só pra poder finalizar, cadê o outro A, né? Quando foi em 2013, ele preferiu seguir outro caminho e junto com a esposa foram embora para o Canadá e hoje estão nos Estados Unidos. Então, desde 2014, fim de 2013, que eu toco a A2 sozinho. E você ficou com sócio dele até 2013. E depois ele foi embora. Essa mudança assim de, poxa, eu trabalhei 3 anos com ele, agora trabalhar sozinho não te afetou em nada? Muito. Eu era 100% comercial. Então ele era mais da parte técnica, Administrativo e financeiro. E aí você ia pra rua... Eu ia pra rua buscar e buscar controlava. o produto, né? Então assim, uma dúvida que eu tenho, Augusto, nesse percurso que você teve com o Alexandre, desde o início lá do BGN, ao convite pro Bradesco, e aí esse pontapé com o Alexandre, tu teve medo do mercado? Cara, tive. O homem ele tem que ter medo. Eu digo assim que o cara que não tem medo morre cedo, certo? Você tem que respeitar os limites. Não medo de covardia, não medo de Não vou tentar. de não vou tentar, né? É um medo de saber onde você está pisando, o que é que você está fazendo. Augusto, você tem medo do que está vindo pela frente? Tem. Mas você tem coragem de ir? Tem. Entendeu? Até porque hoje o investimento dentro da plataforma do correspondente em diversos bancos está se diversificando bastante. Ao contrário do que você citou, né, há um tempo atrás, em 2008, né, se eu não me engano, né, do INSS, que baixou de 20 ou de 30 para 20. A margem, né? Hoje, não tô falando nem de comissão, a margem. Hoje você tem uma diversificação de produtos grande. Exemplo, você pega aí, hoje tem contas digitais, tem empréstimo para pessoa física, pessoa jurídica, pega uma diversidade de produtos muito grande. Né? Então, assim, pelo que eu entendi um pouco da tua história, né, que todos os momentos da tua vida você se reinventou, até do início lá do processo, Exatamente. Que é lá na escola, onde eu pegava o passe estudantil, não, a passagenzinha para trocar por uma merenda. Então, assim,
a vida ela é feita de reinvenções. E assim, nesse período que meu sócio saiu, foi um período muito duro, porque infelizmente depois da saída dele, muitas coisas desandaram e foi a primeira vez que eu disse assim, quebrei, certo? Sem ter fechado a empresa. Mas estava zerado. Estava zerado. Então, na saída dele, a gente teve depois alguns problemas, que não vem ao caso aqui, mas que onerou a empresa de forma que eu me vi num buraco sem fim. Entendeu? Eu disse assim, agora fudeu. Eu tinha tomado uma proporção, um tamanho de promotora, que eu estava com 30 funcionários na época, que era muito. Sim. E eu estava com prédio, com loja embaixo, primeiro andar, minha sala. Você já estava grande, né? E aí, mais uma vez, eu lembro muito da Natália, que quando a gente descobriu tudo isso que aconteceu, que onerou muito a empresa, ela foi uma que me abraçou chorando e disse assim, fecha tudo, vende tudo, vamos começar tudo de novo lá no Lobras. Sabe, certas coisas eu levo pro resto da minha vida. Você saiu do prédio que você estava para mudar pro escritório de tudo. É pra você ver como é que a história ela bate, como é que as pessoas... Existe pessoa que você confia, uma funcionária que começou com ele, recebendo uns 50 por semana, entendeu? Então, hoje é o final... Não. Hoje mesmo ela já brigou comigo. Hoje mesmo ela já brigou comigo. Você vai continuar fazendo isso? Tá errado, não sei o quê. Minha esposa pega e diz assim, ei, pede ali pra dona do dinheiro liberar o negocinho. Nessa época aí foi a maior prova de amor que eu vi da minha esposa, sabe? Ela trancou faculdade, ela entregou a chave do carro dela pra mim, disse assim, vende, bota dentro da empresa. Ela é servidora pública, ela fez empréstimo consignado, botou o dinheiro dentro da empresa. Ela fez um empréstimo contigo. Assim, vamos resgatar isso aí, nós vamos resolver tudo isso aí. Ou seja, ela sempre acreditou no seu projeto. E não só uma vez. E foi perrengue. Então a gente coloca que nem a história que eu contei no podcast com o Bruno, né? A mulher ela é o pilar. Aí, sem dúvida. Eu não vou fazer igual a tu, de 5 em 5 minutos, ficar dizendo. Eu acho que tu recebeu uma pressão em casa, da mulher ficar dizendo assim, ó, fala de mim, porque de 5 em 5 minutos naquele podcast ele falava da mulher. Mas ela tá doida. É do início ao fim, tudo que eu faço, ela me dá uma orientação, briga comigo, diz que tá bom, que tá ruim, mas ela sabe que eu... E você sempre foi de acatar, né? Isso, até porque na verdade assim, lá em casa eu sou arrojado, ela é a de contenção, entendeu? Então é bom é bom ter esse equilíbrio. Eu sou o gastador, ela é mais econômica, é bom ter esse equilíbrio. Na casa. É bom ter esse equilíbrio. E assim, na hora do perrengue, cara, minha mãe também ajudou bastante. E aí, uma coisa que se eu puder deixar aqui uma palavra, né, bacana pra galera, sempre faça o melhor pelo nome seu e da sua empresa. Porque nos piores momentos isso vai ser muito relevante. Isso vai ser muito importante. Se você é um cara que é bem quisto no mercado, que os bancos te querem por perto, entendeu? Se você tem pessoas boas e capazes de poder lhe ajudar no momento da sua necessidade, não estou falando não só de amizade, sim. É assim, modéstia à parte, 99% dos bancos querem fazer negócio comigo, sim. Mas isso é um plantio, né? Você criou raiz lá. Você é um plantio, se gritar lá no Ceará, na Praça do Ferreira, ei, o Augusto dá 2. Eu não tenho inimigos, eu for pra Fortaleza, cara, eu saio nas promotoras concorrentes minhas pra ir tomar café. Concorrente de porta. O gerente dele meu parceiro, meu gerente também. Entendeu? Sim. A gente sai pra tomar uma, sai pra almoçar, concorrente. Que aí a gente se envolve bem. Então, no momento da minha maior dificuldade, eu percebi o quanto é importante isso, sabe? Porque um camarada lá, que eu já contei essa história antes, o Márcio Alaô, lá do BMG, em 2014, junto com a ajuda do meu grande amigo Ricardo, a gente está até meio afastado agora, quando eu me vi assim, sem norte mesmo, mesmo com toda a dificuldade, como eu disse, a empresa continuou vendendo, sendo que não era suficiente para se cobrir. Eu entrei num buraco financeiro que eu devia o relatório de comissão do
do Matheus Salomão e pedi a ele para vender para mim. Sendo que eu fui homem de quando isso aconteceu, pegar o carro de ir parceiro por parceiro, chegar assim, Salomão. Você não mandou ninguém aí. Salomão, tá acontecendo assim, 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 tô te devendo 3 relatórios de comissão. Se você não vender para mim, eu vou compreender e te peço uma paciência para eu te pagar. Agora, se você continuar vendendo para mim, eu vou te pagar o do dia e um para trás. O do dia e um para trás. Eu nunca vou esquecer o seu Simeão Tabuleiro do Norte, lá no Ceará. Ele olhou para mim e disse assim, Augusto, se você não fosse me pagar, você não estava aqui não. E 99% dos meus parceiros continuaram comigo. 99%. Aí o Márcio Alaô chegou assim, bicho, o que é que tá acontecendo? Assim, assim. O banco me deu um apoio, consegui me reerguer, bicho, aí foi só sucesso. 2014 para 2015 a gente foi crescendo, se reerguendo. São 2 perguntas que eu tenho. A primeira pergunta é, como é que você veio parar em Brasília? A minha esposa é militar, né? E ela foi transferida em 2016. Foi até assim que ela estava mais preocupada comigo do que eu mesmo. Né? Ela chegou para mim e disse assim... ela já tinha muito tempo que estava servindo em Fortaleza e corria o risco dela ser transferida para qualquer outro lugar que talvez aí sim não fosse interessante para mim, dono da A2 estar. Né? Ir para a fronteira, ir para interiores muito pequenos, eu não ia conseguir conduzir a A2 desse jeito. E aqui existe um hospital, que é o HFA, e ela veio ser transferida para cá. E aí a gente chegou aqui dia 12 de fevereiro de 2016 com os 2 meninos. Passei 30 dias arrumando eles, onde é que a gente ia ficar e tal, antes de receber o apartamento que a gente ia morar. E abri a filial no edifício Ceará, onde a gente está até hoje. Lá eu comecei com o escritório, hoje a gente tem meio andar, né? É proposital? Veio do Ceará, edifício Ceará aqui em Brasília. Porra. E aí a gente... Você torce qual time? Você torce para o Ceará. Aqui tem a história, cara, se tu torce que time? Ceará. E no Rio eu digo Ceará. Lá no Ceará tu torce o quê? Não, torço nada não. Eu disse, eu tenho que torcer pro time de lá. Pro Ceará. Aí, assim, fui pra lá, consegui fazer boas parcerias, quebrei a cara aqui com muita gente. Tive muitas experiências de relacionamento aqui. Aqui a pegada é outra, né? Vocês 2 mesmo já trabalharam comigo. A gente tem uma história pro Salomão, vai trazer no próximo... A gente vai trazer a história do Augusto. Mas, Augusto, pra gente finalizar, né? Se deixar, fica até meio-dia, viu? Qual é o diferencial da tua empresa hoje? Qual é o diferencial do Augusto hoje? O que o Augusto tem para deixar pra galera não só do consignado, mas do mundo de empreendedor? Cara, é o seguinte, nós vamos ter um segundo episódio. Vamos, com certeza. Claro. Com certeza. Segundo episódio vai ser lá na 2, vocês vão conhecer de perto. Porque a gente tem, assim, eu amo falar, né? Eu disse pra vocês lá no início, se deixar eu falo muito e assim, eu tenho o que falar aqui de muitas pessoas que estão comigo até hoje, né? Então, Fabiola, Jaqueline, Felipe, a própria Natália, que são braços que eu tenho. Lá em Maceió eu tenho a Daiane, eu tenho a Cíntia, eu tenho todo o seu time. Tenho um Tyro, eu tenho todo um time, né? A Camila, tenho todo mundo. O Carlos Eduardo tá ficando antigão. É até perigoso eu falar nomes aqui e esquecer alguém, porque eu tento transformar todos muito parecidos com o meu perfil. Sim. E o que difere? Cara, eu escutei de você uma coisa que eu já tinha falado para minha equipe, mas não com o linguajar que você falou. Hoje, dentro do nosso ramo, está sobressaindo muito o mundo digital, né? Seja nas operações, seja no marketing, né? Mas as pessoas estão querendo direcionar muito o atendimento para o digital. E assim, eu vou ser resistente enquanto eu puder. Mas o atendimento, na minha concepção, ele é pessoal e intransferível. Entendeu? Pior coisa do mundo é você ser atendido por um robô. Beleza, ele pode ser a cabeça de um assunto, ele pode iniciar uma coisa. Mas imagina você entrar numa fila que vai esperar um dia, meio-dia, talvez o outro dia, porque tu abriu o chamado do robozinho, do bonequinho. Não, porra, eu quero falar com um atendente. Eu quero falar cara a cara, eu quero reclamar, eu quero elogiar, eu quero aprovar minha proposta. E isso é o diferencial da A2. Isso é o que eu faço, né?
Isso é o que eu tento transformar todos os meus comerciais. De pessoa para pessoa. Qual é o teu problema? Onde é que eu posso te ajudar? Né? Aqui em Brasília eu acho fantástico. De vez em quando meu telefone toca assim, Augusto, dá um pulo aqui, cara. Tô precisando de uma luz aqui, eu quero vender INSS. Tu me ajuda? Tô dentro. Tamo junto. Entendeu? Então o diferencial da minha empresa para as demais empresas, né? Hoje eu sei que o papo aqui sempre foi muito mais da pessoa Augusto, do empreendedor Augusto, Sim. E não da A2 promotor em si, mas o meu diferencial é esse. Eu tento transformar meu atendimento exclusivo. Existem grandes promotoras no nosso mercado, né? Eu posso citar 10 aqui, posso citar 10 promotoras. Algumas com um sistema mais inteligente, com tecnologia disso, daquilo, que aproxima, é massa. Realmente é diferencial top. delas, É né? top. Mas provavelmente poucas paguem uma proposta tão rápido quanto eu, tendo análise de sistema e de atendimento. Entendeu? Nosso robô, nosso entrave, a gente também tem nossos mecanismos de defesa. Eu consigo aproximar isso no atendimento, sabe? O Salomão chega e diz assim, Augustão, tô com um projeto aqui, dá um pulo aqui. Salomão, como é que eu tô chegando? E isso eu consegui fazer isso do Felipe, do Tairo, da minha equipe comercial, meu operacional. Estou tentando sempre manter todo mundo junto. Esse é o diferencial da A2. Eu trabalho as pessoas muito fortemente. Eu tenho uma dica de prosperidade, se posso deixar isso para o final. Você quer ser próspero? Você quer crescer na vida? Vou te dar um conselho. E experimentem fazer isso se puder. Comprem alimentos, deixe no seu carro. Se você puder comprar uma cesta básica, 2, 5, 10, quantas você puder, deixa no porta-mala do seu carro. Deixa lá. No momento certo, na hora certa, Deus vai tocar teu coração e dizer para quem você vai dar. Você vai estar alimentando seu espírito, sua alma. E você sempre vai ser próspero, nunca vai te faltar nada. Seja sempre grato a Deus, ao seu alimento, ao seu trabalho, mas pensa no outro do lado. Pensa num colega do lado, entendeu? No seu ambiente de trabalho, não pensa 200% no profissional e está pouco preocupado se o cara está passando um problema particular, se está com a família doente, chama o cara para conversar. Um cara que está ruim fora, ele não rende dentro. Ele não consegue render dentro. E se tu ajuda um desconhecido que seja a colocar um alimento na barriga, Deus vai te honrar, vai te ajudar e nunca vai te faltar nada. Era só isso que eu queria deixar claro, que a gente sempre pensa muito a gente trabalha muito aqui no ramo financeiro, no ganho de dinheiro e juros, taxa, comissão, eu ganhei, eu deixei, eu conquistei, eu comprei tudo, mas aqui do nosso lado, aqui, ó, eu pego o carro, levo vocês aqui a 30 minutos de carro aqui, tem uma porrada de gente cheia de fome, entendeu? Então, vim nessa vida para não fazer o bem, velho. Esse egoísmo nosso de o meu filho, a minha família, eu não processo. Então, se eu pudesse encerrar isso desse modo, dando esse conselho, né? Isso aí é muito pessoal, isso é muito de cada um, mas é até uma parada simples. Compra uma cesta básica, bota no teu carro, deixa perto de tu. É isso, galera. Esse foi o episódio Café com a Faco, nosso primeiro podcast com o Augusto. Queria agradecer ao Augusto pela sua história. Vamos ter outras oportunidades de estar conhecendo a vida do Augusto pessoalmente dentro da empresa dele. É isso, galera. Bom dia. Valeu.